Olá, meu nome é Ágata. Eu vim aqui hoje contar um pouco da minha história, um pouco do que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou membro da primeira igreja batista aqui de Alto Caparaó. Eu moro hoje na cidade de Alto Caparaó, mas eu vim da cidade de Caparaó. E foi lá, na minha infância, onde eu conheci o Evangelho, onde eu conheci a palavra do Senhor. E os meus pais não frequentavam nenhuma igreja, os meus pais não eram de nenhuma igreja, e o meu tio, ele era membro de uma igreja evangélica e ele me levou para a igreja. Ali eu aprendi da palavra do Senhor, ali eu conheci o Evangelho, e ali eu passei boa parte da minha infância frequentando aquela igreja. Eu não havia me batizado, mas muita coisa do que eu aprendi ali ficou gravada no meu coração. Eu sabia o que era pecado, eu sabia o que era errado. Mas foi chegando na minha fase de adolescência, esse período conturbado na minha vida, eu de um temperamento muito difícil, a personalidade muito difícil. Eu acho que rebeldia era meu sobrenome, e foi entrando nessa fase de adolescência, eu fui cada vez mais me afastando da casa do Senhor. E foi quando eu afastei de fato, quando eu já estava saindo, eu passei a frequentar festas, eu comecei a beber e eu sabia que aquilo era pecado, que aquilo era errado. E para mim continuar na presença do Senhor, eu teria que abandonar tudo isso. Mas eu não conseguia. Os meus olhos se abriram para essa outra realidade. E eu achei aquele universo. Aquilo para mim foi um abrir de olhos naquele momento, né? Eu passei a me divertir, eu achava que aquilo mesmo que era diversão, eu passei a fazer as coisas que me davam vontade, nessa fase de querer experimentar tudo, de conhecer tudo, de achar que a gente é dono da verdade. Eu comecei a beber, e da bebida também me fez provar drogas ilícitas também. E isso também me trouxe muita consequência para minha vida. Eu louvo ao Senhor por ter me livrado talvez de um vício, de algo pior, né? Porque é um caminho que muitas vezes não tem volta, né? Muitas vezes a pessoa, quando entra nisso, não consegue sair, né? E o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele havia um propósito para isso tudo na minha vida. E eu larguei a escola, eu entrei numa fase que eu não preocupava se eu estava magoando alguém, se eu magoava os meus pais, eu não estava nem aí para nada. Mas tudo quando fugia do meu controle, quando algo acontecia comigo que eu não queria, quando eu ouvia um não, aquilo me frustrava, eu não sabia lidar com não. Então eu tinha muito pensamento de morte, eu tentei me suicidar algumas vezes, eu me cortava, eu não gostava de quem eu era realmente. Nesse escape de festa, de bebida, nesse universo, eu achei um escape para mim, né? Tudo que eu não tinha coragem de fazer, eu passei a ter coragem, né? Eu era muito para frente para algumas coisas e muito retraída para outro certo tipo de coisas. E tudo então que eu não conseguia fazer sóbria, quando eu estava bebendo, quando eu usava algum tipo de droga, eu tinha coragem. E eu não sabia sair para mim divertir, eu não sabia sair para aproveitar, eu só saía para me destruir. Eu não sabia sair para beber, eu só sabia beber para passar mal, eu não sabia beber socialmente, eu bebia até ir para o hospital, eu bebia até tomar glicose na veia. E durante muito tempo eu fiquei neste ciclo, durante muito tempo eu fiquei nessa vida. E os meus pais já não sabiam mais o que fazer comigo. Os meus pais já não estavam vendo mais solução. Eu queria ser muito dona de mim, muito dona da verdade. E eu não me importava com as pessoas que eu magoava. E isso trouxe muitas consequências para minha vida. E a minha mãe já não sabia mais o que fazer. Um dia ela falou com meu tio, esse tio que tinha me levado para a igreja,
meu tio Sebastião, e ele me chamou para vir trabalhar aqui na loja dele. Minha tia estava grávida da filha mais nova dela, e ele falou assim: Agatha, vamos lá pra loja, sua tia tá grávida, ela não tá aguentando muita coisa, e você fica no lugar dela. Você mora lá em casa, se você quiser vir descer final de semana, você desce, se não quiser, você fica lá em casa. E eu vim. Eu acho que a minha mãe ali, meus pais, viram a luz no fim do túnel. Mas ao contrário do que ela pensou, eu fiquei pior. Porque aqui eu tinha mais dinheiro para sair, eu tinha mais dinheiro para ganhar, para gastar, ganhava mais. E nisso eu não melhorei, eu piorei. E teve um dia que eu saí, eu misturei muita coisa, eu bebi muito, eu usei droga, misturei muito tipo de droga. E neste dia eu passei muito mal quando eu cheguei em casa. Eu passei muito mal. Eu creio que eu tive um princípio de overdose. Meu coração muito disparado, adrenalina lá em cima, eu vomitava muito, a minha mãe queria me levar para o hospital, eu não aceitei, e eu fiquei passando mal ali em casa mesmo. E a minha mãe, diante daquela situação, ela ligou pro meu tio, falou com meu tio chorando tudo que estava acontecendo, né? E eu fiquei em casa naquela semana, se eu não me engano. Na outra semana eu voltei a trabalhar, voltei como se nada tivesse acontecido. E quando eu voltei, meu tio não falou nada comigo. Mas passou uns dias, ele me chamou no escritório e ele falou assim: Agatha, eu me recuso a acreditar nas coisas que as pessoas falam que você faz. Eu não consigo acreditar nas coisas que a sua mãe falou comigo no telefone que você faz, que você está fazendo. Eu trouxe você aqui para o Alto Caporal, você mora na minha casa, trabalha aqui na loja. Eu trouxe você para tentar te ajudar, para tentar ver se você afastava dessas coisas, mas você não quer ajuda. E ele falou assim: para mim não dá mais. Você mora na minha casa, as minhas filhas amam você, elas olham para você e querem ser igual a você. Elas veem você como uma irmã mais velha. Realmente é isso que você quer que elas vejam em você? Elas ficam doidas para você chegar em casa, elas ficam doidas para brincar com você, elas olham para você e vê você como um espelho para elas. E ele conversou muito comigo, e eu, na minha rebeldia, não queria aceitar aquilo que ele estava me falando. Eu falei que ia sair da loja, falei que ia embora da casa dele, já que eu não servia para morar na casa dele, na minha rebeldia, né? Mas aquilo que ele me falou ali me marcou muito. E eu creio que assim, foi naquele momento ali que o Senhor começou a me constranger daquilo que eu estava fazendo. O Senhor começou a me incomodar. O Senhor começou a me incomodar, a mudar, né? Eu não conseguia admitir, mas eu sabia que eu precisava de mudar. A palavra do Senhor que eu havia aprendido na minha infância, ali começou a vir à tona. Eu sabia que eu estava em pecado, eu sabia que eu não estava fazendo aquilo que agradava o Senhor. Eu sabia que o Senhor, se eu morresse naquele momento, eu não veria a face do meu Senhor. E eu comecei a falar para Deus que eu queria mudar, mas eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia onde eu começava a mudar. Eu não tinha forças, eu não sabia com quem eu falava, eu não sabia. E tudo foi ocorrendo para que aquilo não acontecesse, né? Sempre aquelas palavras de desânimo, sempre aquelas palavras que nos deixam para baixo, que você não tem solução, que você não tem mais jeito. Aquelas palavras que às vezes você ri, mas aquelas palavras que nos magoam. E eu me lembro que uma amiga minha me chamou para ir no culto na igreja lá em Caparaó, e eu fui neste dia, e o Senhor falou muito ao meu coração naquele dia, apesar de eu não querer ouvir a voz do Senhor, né? Porque o Senhor ele estava falando para mim que eu tinha que mudar, mas eu não queria ouvir a voz do Senhor. E na saída do culto, o pastor tinha o costume de cumprimentar a mão dos irmãos no final do culto. O pastor pegou na minha mão e falou assim: minha filha, o Senhor quer falar com você. O Senhor tem um tempo para tudo na sua vida. Você tem que esperar no tempo do Senhor. E ele falou muitas coisas comigo naquele momento. Eu não me lembro ao certo o que ele me falou, mas essa palavra sobre o tempo de esperar no Senhor, esperar o tempo do Senhor, aquilo eu nunca esqueci.
E naquele momento não me fez sentido algum. Eu achei que na hora que ele pegou na minha mão, eu achei que ele ia me falar tudo que eu estava fazendo de errado, mas não. Ele falou para me esperar no tempo do Senhor. E foi passando o tempo, eu ficava com vontade de parar, de sair, mas eu não conseguia. Parece que aquilo era o meu ciclo de vida. Eu tinha que sair para me rir, eu tinha que beber para me rir. Eu não conseguia ter outra vida, né? E nisso o Senhor colocou o Márcio na minha vida. O Márcio entrou na minha vida nesse momento de turbulência meu, e o Márcio foi extremamente importante na minha conversão, na minha caminhada com o Senhor. Eu não falava para ninguém, eu falava para todo mundo que eu não queria casar, que eu não queria namorar, que eu não queria ter compromisso com ninguém, mas no meu íntimo eu queria casar, eu queria ter uma família, eu queria ser de alguém. E o Senhor colocou o Márcio na minha vida. Eu falei com o Márcio tudo que eu havia feito e o Márcio não se importou. Ele falou assim pra mim: Ágata, não me importa o que você fez antes, me importa o que você vai ser a partir de agora comigo. E muita gente foi contra ele ficar comigo, a família dele, amigos aconselhavam ele para não ficar comigo, e ele não deu ouvido, porque o Senhor tinha um propósito nisso tudo. E o Márcio me ajudou nessa caminhada, ele não desistiu de mim, eu continuei saindo, ele ia pra festa comigo, apesar dele não gostar de ir, ele ia comigo, me acompanhava, e com o passar do tempo aquilo foi me incomodando, porque ele se sentia deslocado, e eu queria insistir naquilo. E ele ia para me agradar, para me fazer minha vontade. E teve um dia que ele me chamou para ir na igreja, eu falei que não ia. E ele falou assim: ó, eu vou nas festas com você, por que você não pode ir na igreja comigo? E eu peguei e fui com ele, fui algumas vezes. E teve um dia que o Senhor falou claramente comigo neste culto. E o Senhor falou claramente que eu tinha que entregar minha vida para Ele, que eu tinha que mudar a minha vida, que eu tinha que deixar o Senhor tomar a direção da minha vida. E nesse dia, no momento do apelo, eu queria entregar a minha vida para Jesus, eu queria levantar a minha mão, mas eu não tinha forças, eu não conseguia. E nesse momento foi algo sobrenatural. Foi como se eu sentisse alguém me ajudando a levantar a minha mão. E eu levantei a minha mão naquele momento, eu entreguei a minha vida para Jesus ali. E eu comecei a chorar, ali eu chorei. E naquele momento ali também o Márcio quis reconciliar com a igreja. E eu me batizei, o Márcio reconciliou, a gente se casou, né? Deus foi colocando pessoas na minha vida no tempo certo. Nesse meio tempo também o Senhor colocou uma amiga que foi extremamente importante na minha caminhada com o Senhor, a entender a vontade do Senhor na minha vida, a entender o propósito do Senhor na minha vida, né? E a gente se casou, a gente formou uma família, o Senhor nos deu, né, 2 filhos lindos, perfeitos, saudáveis, para honra e glória do nome do Senhor. Eu tinha mínimas chances de engravidar devido a um problema que eu havia tido na minha adolescência. Eu só tinha restado meio ovário, eu tinha retirado um ovário e meio, e eu sempre tive muito problema com esse ovário. E nas vésperas de eu casar, eu fui no médico, fiz os exames, eu tava com cisto, eu tava correndo risco de tirar esse ovário, e aquilo me frustrou muito. E um mês depois da gente ter casado, eu descobri que tava grávida, sem fazer tratamento, sem nada, correndo risco de tirar aquele ovário. E 4 anos depois, o mesmo desejo de engravidar, eu fui no médico, fiz os exames, eu tava cheio de cisto de novo, mas a médica havia falado pra mim que com 3 meses iria limpar, e em menos de 3 meses eu tava grávida da Antonella. E foi uma gravidez muito turbulenta, uma gravidez a qual passei por muitas coisas. Eu tive que ficar internada, eu tive um descolamento de placenta muito grande, eu tomei remédio para segurar ela até na véspera de ganhar, eu fiquei até os 6 meses de gestação, de repouso absoluto, eu não podia fazer esforço nem nada. Mas havia promessa do Senhor sobre a vida da Antonella, sobre a vida do Davi, sobre a minha família. O Senhor, quando me resgatou do mundo, quando o Senhor me tirou do pecado,
O Senhor não me deu uma vida pela metade. O Senhor me deu uma vida completa. O Senhor me deu uma vida a qual eu nunca imaginei que eu teria. Eu tinha desejo no meu coração, mas jamais se passou na minha cabeça o que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor me deu um homem que me amou, independente do que eu estava vivendo, da situação, do que eu tinha feito. E o Senhor me deu 2 filhos, independente do problema de saúde que eu tive. Porque havia um tempo do Senhor na minha vida, havia uma promessa do Senhor na minha vida, a qual as circunstâncias a qual eu vivi muito tempo não mudaram. As circunstâncias a qual eu passei por muita coisa não mudou a promessa do Senhor na minha vida. A partir do momento que eu pedi a Deus por socorro, Ele me ouviu e Ele ouve todos aqueles que clamam Ele por socorro. E eu posso dizer para você hoje que eu sou prova viva de um milagre. O Senhor me restaurou, o Senhor me transformou em alguém que eu jamais imaginei que isso poderia ser possível. Não tinha esperança nenhuma para mim. As pessoas que me conheciam sabiam como eu era e veem minha vida hoje. Eu louvo a Deus pela misericórdia que Ele derramou na minha vida, pelo privilégio de hoje dizer que Jesus mudou a minha vida, que Jesus transformou a minha vida. E eu quero dizer para você, meu querido, que Jesus também quer transformar a sua vida, que Jesus tem algo para a sua vida, que o Senhor tem um tempo determinado para a sua vida, para cumprir todas as coisas. E durante muitos anos eu confrontei o Senhor, falava: Senhor, por quê? O Senhor permitiu que eu vivesse tantas coisas que me trouxeram sofrimento, vergonha. E o Senhor um dia, na sua infinita bondade e misericórdia, colocou no meu coração: Ágata, quantas vezes que eu te chamei, quantas vezes que eu te mostrei que aquele caminho não era o caminho que eu queria para você, mas eu tive que deixar você viver pelas suas escolhas, para quando você se voltasse para mim, você ver que não há outro caminho melhor do que estar na minha presença. E hoje eu posso dizer para você que não há outro caminho melhor do que estar na presença do Senhor. Eu tô aqui hoje para te encorajar a deixar o Senhor direcionar a sua vida, a deixar o Senhor a mudar a sua história, a mudar a trajetória da sua vida, a mudar as suas atitudes, a mudar a sua escolha. Mas há um papel para você nisso tudo. Você precisa entregar a sua vida de fato para o Senhor. Você precisa querer que o Senhor mude a sua história. E, meu querido, você não precisa esperar a pandemia passar. Você não precisa esperar os cultos voltarem ao normal. Você pode entregar a sua vida para Jesus aí hoje, aonde você está, me ouvindo contar a minha história para você. Não perca mais tempo. Não deixe passar mais tempo. Não viva mais longe da presença do Senhor. Eu posso te dizer com todas as letras que não há lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. A paz de Jesus é completa, a alegria do Senhor que Ele nos dá é completa, porque em meio à tempestade, em meio a lutos, em meio à depressão, em meio a uma pandemia, você tem paz, você olha para Jesus e você tem aonde se alegrar. Um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, pecadores que não merecemos, mas o Senhor, na sua infinita graça, nos alcançou. E o Senhor quer alcançar a sua vida, o Senhor quer transformar a sua vida, o Senhor quer transformar a sua história como Ele transformou a minha história. E hoje eu posso dizer para você que eu sou um milagre do Senhor. E o Senhor também quer que você seja um milagre. O Senhor também quer que todo mundo veja a transformação do Senhor na sua vida. E eu peço a você que se esse vídeo tocou no seu coração, se você foi abençoado através dessa palavra, que você compartilhe, que você curte esse vídeo, que você se inscreva no canal da nossa igreja, para que através desse canal vidas possam ser alcançadas. E que Deus abençoe sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor te encoraje, que o Senhor fortaleça a você a fazer a vontade do Senhor. E deixe tudo que não agrada ao Senhor para viver a plenitude da presença do Senhor.
há um papel seu nisso tudo. Como eu já disse, você precisa querer, você precisa entregar a sua vida para o Senhor. Mesmo que você não tenha forças, quem vai te fortalecer é o Senhor. E o Senhor vai colocar pessoas, o Senhor vai fazer tudo acontecer no tempo certo, no tempo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.